canal é mantido por mim, o Donizete, um grande amigo, e hoje nós vamos falar sobre o que nós chamamos de os 4 pilares do trabalho home office. Olá, Doni, tudo bem com você? Como é que está na sua cidade hoje aí? Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao canal. Pedro, aqui tá um pouquinho frio, mas tá gostoso, viu? E aí, como é que está? Aqui também tá. Eu estou mais perto da praia, o frio passa por aqui primeiro, né? Porque eu estou bem na serra aqui, mas é bem gostoso, Gostoso, eu também hein? gosto de frio. É isso aí. Hoje nós vamos falar, como eu disse, dos 4 pilares. O primeiro desses 4 pilares é o pilar da organização. Ao longo dessa conversa, a gente vai trazer insights, né, sobre como trabalhar esses 4 pilares, tá bom? Sobre organização, pensa no seguinte: você tem uma série de tarefas para fazer, e aqui eu não estou falando da organização das tarefas da empresa, porque a empresa já tem as suas ferramentas de organização, né? Geralmente utiliza o Gira, ou enfim, outras ferramentas. Mas pensa que você tem tarefas do teu cotidiano, você está trabalhando no home office, e essas tarefas elas acabam sim, vamos dizer assim, se misturando, né, com as tarefas da empresa, né, a sua rotina de trabalho, como você está em casa, ela se torna um pouco mais fluida, né? Você não vai passar o tempo inteiro como se estivesse no escritório, apenas focado nas suas atividades da empresa, mas hora ou outra vai aparecer alguma coisinha para você fazer, mas que é do seu cotidiano, né, Doni? Como é que é para você, Doni, esse tipo de coisa? Como é que você gerencia o seu tempo trabalhando a partir de casa? Pedro, uma pergunta bem legal, viu? Porque nós temos aquela preocupação de ter a organização das coisas da empresa, mas eu vejo que se nós não tivermos as nossas organizações pessoais, ela influencia na organização da empresa. Isso é lógico, né? Então, eu faço uso de algo bem profissional da empresa para organizar a minha vida pessoal. Acho que a O empresa Trello. acaba dando insights para a gente também, né, Doni? Desculpa te interromper, mas Não, eu acho que imagina. quando você está trabalhando na empresa e você percebe que a empresa utiliza ferramentas que são bacanas para gerenciar as coisas dela, a gente acaba adotando também para a nossa vida pessoal e para nossas coisas pessoais, né? Acho que é natural isso daí, né? Exato, você falou a palavra certa, Pedro. Passa a ser natural. Por quê? Porque a gente domina essa ferramenta, então nada melhor do que eu usar o que funciona na empresa para a nossa vida pessoal. Muito Isso daí eu bacana. acho que faz todo sentido, não é mesmo? Exatamente. Eu percebo que tem muita gente, né, que pegar eu como exemplo, né? Por muito tempo eu fui um cara muito desorganizado assim, em termos da minha agenda pessoal, e foi percebendo como que as ferramentas que as empresas utilizam trazem resultados para a equipe, que eu falei, puxa, por que que funciona para a empresa, por que que não funcionaria para mim, né? E aí eu comecei a adotar. Lógico, tem ferramentas que as empresas utilizam que são pagas, né? Mas também existem ferramentas que são gratuitas na internet e que a gente pode muito bem utilizá-las, né? Qual que é a ferramenta que você utiliza, Doni, para você gerenciar as suas atividades? Coisas como ir ao dentista, coisas como, sei lá, a documentação do carro, o seguro que está para vencer, coisas desse tipo, né? Que é do cotidiano, né? Sei lá, a matrícula da criança na nova escola, a mudança, toda aquela coisa, a mudança, o caminhão da mudança, enfim, aquele monte de coisas que tem, né, no dia a dia para a gente estar organizando, né? O curso, o treinamento, o TCC, sei lá, são tantas coisas, né? Isso. Bom, estamos falando de organização e eu gostei de algo que você falou aí. Você comentou, né, das ferramentas gratuitas. Então, é bem bacana porque é o seguinte, as ferramentas que a gente utiliza na empresa para o nosso dia a dia, aquelas profissionais, o que nós temos para nós pessoas? O gratuito, você imagina se funciona com tudo aquilo para a empresa, imagina o gratuito, ele vai funcionar. Então, pessoal, o Doni foi ali, né? Porque a cachorra dele, né? A Cacá, que eles chamam, ela fica muito eufórica quando chega gente em casa. E, por certo, está chegando alguém, então ele foi lá atender, né? Gerenciar a crise. Olha lá o sonzinho dela. Olha o Doni de volta aí. Eu estava explicando para a nossa audiência, Doni, que você tem a Cacá, né? Que sempre que chega gente em casa, ela fica toda eufórica e tudo mais e tal. E é bacana porque isso é um assunto interessante que a gente vai trazer aqui no canal,
que é sobre como lidar, né, com essas coisas como vizinho, como pets, crianças e tudo mais. É um assunto que a gente pretende trazer aqui em um dos nossos próximos episódios, tá? Então, acompanha a gente aqui, já se inscreve no canal também, porque daí o YouTube já notifica você quando vier os novos conteúdos aqui, tá bom? Então, Dona, você estava falando sobre as ferramentas que você utiliza aí no teu dia a dia para gerenciar as suas demandas pessoais, né? Isso. Então, voltando ao assunto, as ferramentas que nós utilizamos nas nossas empresas, geralmente elas têm a versão gratuita. Essa versão gratuita, ela é mais do que o suficiente para a gente organizar a nossa vida também. E eu utilizo, faço uso, Pedro, isso todos os dias, tá? Do Trello. O Trello é muito bacana. O Trello, que eu sei que você usa ele também, né? Além de outras, né? Mas o Trello, ele faz parte da minha vida. Minha vida está dentro do Trello ali, tudo que eu vou fazer. Geralmente seria agenda, né? Que todo mundo utiliza. Mas eu adotei o Trello e não consigo viver sem ele, tá? Para quem não conhece, o Trello é muito bom, tá? Se informem que vocês vão gostar. E Vale muito a você, pena Pedro? conhecer. Não, eu utilizo o Trello também, mas eu utilizei por muito tempo o Miro, né? Que é vamos dizer assim, concorrente do Trello, né? Muito Tem uma versão bom. também. O Miro tem algumas coisas que eu não tenho no Trello, ele é mais completo, né? Mas assim, mas são coisas que eu utilizo muito pouco, então eu acabei utilizando o Trello por ser muito mais para aquilo que eu realmente uso no dia a dia, ele é muito, eu acho muito mais prático do que no Miro. Mas o Miro tem outras coisas, como por exemplo, tem o Mind Map, mapa mental, né? Você consegue desenhar mapa mental. É uma ferramenta muito bacana. Quando você quer, eu vou para o Trello, né? Para o Miro de vez em quando, para fazer esses mapas mentais. Às vezes eu estou com uma ideia na cabeça e não desenrola a ideia, né? Então você vai lá, começa a desenhar, começa a ir. Aí você vai conseguir identificar onde é que estão os problemas. Mas fora isso, o Trello tem me atendido muito bem também, assim como você, viu, Doni? Pessoal, deixa nos comentários, né? Se você já utiliza alguma ferramenta, quais as ferramentas que você utiliza? E se você não utiliza nenhuma ferramenta online, se você utiliza ali, sei lá, a tua agenda ou um caderno, como é que você faz para organizar as suas atividades do teu cotidiano pessoal, tá bom? Bom, a Exato, gente nós já falou. somos high-techs, né, Pedro? Mas tem o pessoal que manda bem na caderneta, né? Num caderninho ali, é uma forma de organização. O que Sim, importa é que você seja organizado. exatamente, mesmo porque tem gente que faz até curso de caligrafia, né, Doni? E Eu, aí amam escrever, né? Amam eu escrever sou uma muito. das pessoas que fez curso de caligrafia e gosto. Então, e fica bonito, tá? Você pegar um caderno ou uma agenda e você já vi gente fazer uma verdadeira obra de arte ali, né? Na Sim, organização, com cores, usando canetinhas coloridas, é muito bacana também, né? muito legal. Bacana. Agora a gente vai falar sobre o segundo pilar, né? Que é sobre a concentração. Nani, você tem algum tipo de ritual ou, enfim, algum tipo de prática que te ajuda a manter a concentração no trabalho, né? Ou a concentração para você é algo natural, né? Você sentou para trabalhar, você consegue focar ali 100% sem auxílio de nenhum artifício, vamos dizer assim. Legal, Pedro. Essa pergunta ela é bem interessante. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para o nosso público. E agora eu vou comentar, né, por que eu mostrei isso. É interessante, Pedro, que tem pessoas, né, que utilizam de artifícios, né, tem que utilizar de artifício para concentração. E eu, para não comentar que eu não utilizo, eu tive que aprender técnicas para focar, né, para ter foco, por exemplo, do Daniel Goleman aqui. E por que isso? Porque eu sempre trabalhei, né, quando eu estava empreendendo, né, ainda empreendo, e não, sempre tive a portas abertas. Então, todo mundo podia entrar a qualquer momento sem bater na porta. E se Uhum. eu não tivesse um método para me concentrar, vamos lá, se eu tenho fone de ouvido, qual é a vantagem de ter a porta aberta, né? Todo mundo entra, tira fone, então
Hoje eu não preciso de nenhum artifício, né, para concentração. Isso por obrigação Uhum. do trabalho. Então, eu consigo me concentrar porque muitas vezes tem 2, 3, 4 pessoas ao meu redor e às vezes eles estão discutindo, né? A porta era aberta, discutindo, e eu tinha que estar concentrado no que eu estou fazendo. Então, eu não utilizo, Pedro, mas eu acho bacana, tá? Eu gosto muito de passar em corredores dos programadores, pessoal lá com seu headphone, eu acho muito bacana. E você usa algum, Pedro? Legal. Eu tenho também os meus rituais, né? E sim, como você disse, né? Cada pessoa é individual e existem pessoas que têm uma certa dificuldade em se concentrar, outras não, já é uma coisa mais natural, né? Sentou na frente do computador ou na frente do que quer que seja, né? Da máquina de lavar, do fogão, Isso. né? E se concentra no que está fazendo e tudo bem. Eu conheço a menina que vem limpar a casa aqui toda semana, né? Ela aqui em casa não tem prática de ouvir música, tá? De ligar música, de ficar o dia inteiro com música ligada. Mas a gente cede, né? Esse benefício, vamos dizer assim, a nossa colaboradora. Quando ela vem limpar a casa aqui, ela disse pra gente: eu só consigo limpar a casa se for com música, senão eu não consigo. Então vocês vão dar licença, eu preciso do som ligado. E aí a gente libera, deixa ela ligar o som e tem que ser alto. Daí ela coloca o som no último, né, o sertanejão, e, e rápido, Som ambiente. o som ambiente dela é no último, tá? Mas ela é muito Sim. rápida, tá? Ela limpa a casa em coisas de 3 horas, ela já limpou janela e tudo mais, ela é muito rápida, justamente porque ela consegue focar muito com o som ligado, tá? Eu já prefiro utilizar sons mais jazz, eu já experimentei várias coisas, tá? Porque é importante, pessoal, saber que cada pessoa é individual. E tem gente que vai se concentrar com a música um pouco mais alegre, uma outra com a música um pouco mais lenta, ou um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais suave, né? Eu durmo, se for muito tranquila a música, eu vou dormir, né? E se for muito agitada, eu vou me desconcentrar. Então, tem até sites, é interessante, Dani, que eu não sei se você sabe, mas tem hoje, existem sites que disponibilizam de forma gratuita ou até paga trilhas sonoras que são cientificamente testadas para essa coisa de promover a concentração. Eu não uso, mas quem usa, eu conheço algumas pessoas que usam, diz que realmente faz muito bom efeito. Pessoas que tinham dificuldades de se concentrar estão utilizando e está dando muito certo com elas, né? Eu coloco um jazz, não pode ser um jazz muito agitado, não pode ser um jazz muito de restaurante também. Tem que ser uma Sim. alegreta ali e tal, mas ali na medida. Tem a questão também do volume, né, Doni? Para quem ouve música, né? Eu acho que, não sei se você concorda, né? Essa questão de ser mais alto, ser mais baixo, isso influencia ou não. É que você não ouve, por certo, né? Música, né? Mas isso que você falou, né? Tem os graus, vamos chamar assim, isso daí que você comentou sobre, inclusive da sua colaboradora. Tem pessoas que, se ela não estiver ouvindo num som alto, para ela não está ouvindo música. Eu conheço Sim. pessoas assim, eu tenho amigos que, quando eu peguei carona, né, ou seja, viajando com essa pessoa, eu queria pular do carro, Muito alto, porque né? ela fechava-se os vidros e aumentava, mas para ele é normal. Então, como você falou, cada pessoa é de um jeito, né? Então, por isso que eu acho que a pessoa com o headphone ali, ele pode estar estourando os tímpanos, né? Mas ele está concentrado. Uhum. Eu sou uma pessoa que, se alguém viajar comigo, a pessoa vai ficar assustada. Eu gosto de ouvir música lenta no carro viajando. Isso me deixa desperto, por incrível que pareça. Já outras Legal. pessoas dormiriam no volante. Então, realmente é individualidade. O importante, né? O importante é que cada pessoa encontre o seu ponto, né? Encontre a sua maneira de se concentrar. Percebe que não está conseguindo, né, se concentrar no trabalho, que se dispersa por qualquer coisa, dá aquela analisada, né? O que está causando isso e adota a melhor prática. Um ambiente adequado também, né, Dona, ajuda bastante, né? Eu utilizava, quando eu passei a trabalhar home office, uma das coisas que eu não me atentei foi sobre preparar um ambiente para o meu trabalho. Então, eu peguei um quarto da casa que estava vazio e botei uma mesa lá e coloquei o computador e comecei a trabalhar, com porta aberta,
deixando que barulhos de fora, de dentro da casa, mas que vinham da cozinha ou, enfim, de outros lugares, invadisse o meu espaço e fazendo do meu espaço de trabalho um verdadeiro depósito. Tudo que era meu, eu trazia para cá. Ferramentas, Bacana. todo mundo tem algum tipo de caixa de ferramentas, com martelo, com serrote, enfim, todo mundo faz alguma coisa, né? Para trocar a lâmpada da casa, para fazer qualquer trabalho. Você tem lá uma caixa de ferramentas, eu trazia tudo para cá, Sim. para dentro, sacolas, bolsas, sapatos, começou a vir tudo para meus, sabe? E daí, depois de um tempo, eu percebi que não, peraí, eu preciso preparar um ambiente de trabalho que tenha cara de escritório, que tenha essa energia de escritório. E quando eu entrar para dentro, se eu preciso de concentração, eu preciso fechar a porta, eu preciso criar um ambiente, né? Então, tudo isso é importante para que a gente consiga alcançar aí uma maior concentração, né, Doni? E ajuda na colaboração da produtividade, né? Porque o ponto nosso aqui é produtividade. É o próximo passo, né? É o próximo pilar, inclusive, que nós vamos falar agora. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Nós temos algumas coisas também que dá para trazer para incrementar, né, com essa questão da produtividade. Porque produtividade é concentração, mas também a capacidade de se manter, a capacidade de dar continuidade àquilo que se está fazendo, né? Porque é muito fácil você começar a fazer algo e, de repente, você parar. Por algum motivo, sei lá, o celular fez o barulhinho, né, do WhatsApp, você vai lá e olha. Aí você vê que tem uma mensagem, você vai lá ver. Então, desenvolver técnicas que permitam que você organize também o uso do seu tempo vai fazer com que a tua produtividade aumente. Ou seja, estabelecer horário para olhar as mensagens do celular, desligar até deixar, sei lá, no silencioso, caso ele esteja tirando muito do foco. Coisas como não levantar a qualquer momento. Deu vontade de ir na geladeira, vai lá na geladeira. Deu vontade de ir pegar um café, vai lá. Não, organiza isso aí. Isso é muito bacana também, tá, pessoal? O que vocês estão vendo na tela, por exemplo, a gente chama de Pomodoro, né? Esse aí que está na foto é uma versão mecânica. Basicamente um objetinho que você gira, tem uma espécie de molinha dentro, então você vai girando ele e você consegue fazer coisas do tipo, colocar 50 minutos como intervalo de trabalho, 10 minutos como intervalo de descanso para você fazer o que você quiser, para você olhar suas mensagens no celular, para você ir no banheiro, para você ir, de repente, pegar um café, né? E tomar um ar lá fora, e dar um beijo na esposa, você está trabalhando em casa, né? Ou no seu marido, se você é mulher, enfim, e dar uma olhada no pet, e botar comidinha pro pet, e assim por diante. Isso facilita bastante, tá? Tony, você tem alguma maneira de trabalhar essa coisa da produtividade, não? Ou alguma dica para trazer para os nossos ouvintes, vamos chamar assim? Pedro, realmente, né, o Pomodoro, ele é fantástico. Eu particularmente não utilizo, hoje eu não preciso mais utilizar, como eu falei, nesses artifícios, por necessidade de trabalho, não dava para fazer isso daí, então eu tive que realmente também usar outras técnicas. Mas uma coisa que é legal do Pomodoro, né? Essa foto aí, por exemplo, nós estamos vendo o Pomodoro e ele é um tomate. Aliás, é do italiano, né? Uma curiosidade, né? Vamos falar sobre essa curiosidade. Ele é um tomate porque ele foi inventado por um italiano. Eu não vou lembrar o sobrenome dele aqui, mas é Francesco alguma coisa. E esse mecanismo que ele usou, que é exatamente isso daí, era um tomate e ficou, né? É bem bacana. E Legal. o mais comum dele, que a gente tem, né? Que quando você vai fazer uso do Pomodoro, é o quê? Você utilizar 4 ciclos de 25 minutos, a cada ciclo de 25 minutos, 5 minutos de descanso. E o objetivo dele é não ter a procrastinação, que é bem interessante, que o mal, né, da produtividade, vamos falar assim, o que seria o oposto da produtividade, é a procrastinação. Então, o Pomodoro, para quem tem
esse problema, né? Porque a procrastinação, ele é um problema. Então, para Aham, quem tem essa dificuldade, quem tem esse problema, o Pomodoro realmente ele é bem legal, né? bacana. Poderia também, existe, né, aplicativos para poder fazer, mas profissionalmente o Pomodoro. Eu realmente não utilizo hoje, né, não tenho, mas lembrando, né, pessoal, nós que não utilizamos, né, hoje o Pedro também não utiliza, nós não nascemos assim. Nós já passamos por muitas fases para a gente adquirir essa experiência, para que a gente possa dar ritmo e fluxo ao nosso trabalho, né? Sem procrastinar, mas todo mundo vai precisar de um momento ou outro, né? Utilizar um aplicativo ou utilizar um Pomodoro para a sua produtividade, né? E na internet você tem muitas ferramentas para isso. É como um anador, né, Doni? Você está com aquela dorzinha de cabeça, você toma um anador e passa. Você está com um mal-estar estomacal, você toma um sorrisal. Ainda existe sorrisal, Doni? Sorrisal. Tá certo, é exatamente isso, né? O mal, um remédio para cada mal. Não é que você vai usar o Pomodoro pela vida inteira, não é que você vai usar essas ferramentas, né, de foco ou de produtividade, ficar ouvindo música cientificamente testada pelo resto da vida. Não, pessoal, isso aí é para você tratar um certo momento da sua vida onde você está sendo afetado de maneira negativa em relação ao teu trabalho. Em algum momento você naturalmente volta a produzir, volta a ter foco de forma natural, sem o uso de artifícios, né, Doni? Exato, exatamente isso, Pedro. Muito bacana. É legal a gente falar isso porque senão fica parecendo que nós somos super-heróis, né? Super-homens, né? Não, Não, já... exatamente. Nós não chegamos aqui sem dores, tá? Nós sofremos muito para chegar aqui, né, de alguma forma. Muito bom. Eu tinha até avançado, né, o slide aí, um pouco ansioso para ir para o próximo tópico, né? Que é o da documentação. Que também é uma coisa bem interessante e faz parte desses 4 pilares que eu e o Doni, levantamos para conversar aqui com vocês, né? A documentação, pessoal, eu mesmo, aí nesse ponto eu tenho essa fragilidade, né? Que se eu for pegar, tem outra mesa ali, tá cheio de papéis. Eu tenho uma característica que é o seguinte: para que eu entenda o que estão me passando, eu preciso escrever em um papel, usando caneta, tá? Me pedem para abrir bloco de notas e tudo mais. O Doni sabe que a gente está sempre desenvolvendo atividades juntos, né? E aí ele sabe que quando eu vou, sei lá, em alguma reunião organizar as ideias, eu abro lá o próprio Trello mesmo e começo a desenvolver um cardzinho, muito no jeito do Agile, né? Tal, que é uma cultura muito utilizada nas empresas, mas se for algo ali de uma reunião que está acontecendo muito rapidamente, ou de alguma coisa que o gestor ou o líder técnico está passando, eu sempre puxo um papelzinho, eu tenho aqui uma pilha de papéis, né, que eu pego o A4, divido em 4 pequenos papeizinhos e coloco em blocos, e daí eu vou sempre organizando, né? Só que aí, depois de um tempo, né, ou seja, de tempos em tempos, eu pego todos aqueles papéis e aí transformo aquilo em algo mais durável, mais duradouro ou mais documentado, vamos dizer assim. É aqui que entra esse pilar da documentação que eu coloquei aqui nesse slide que você está vendo agora, tá bom? Até o Doni, se puder colocar de novo o slide da documentação, nós queríamos aqui falar, obrigado, Doni, existem algumas possibilidades, algumas ferramentas disponíveis para você fazer isso. A ideia aqui é trazer para vocês esse insight de o assunto é mais profundo, a informação é um pouco mais estruturada, não deixa solto por aí. Transforma isso em um gráfico, transforma isso em um documento do Word, em uma apresentação do PowerPoint, sei lá, até numa planilha do Excel, para que você tenha acesso a isso depois, né? E se você fizer isso na cloud, melhor ainda, porque daí você pode acessar a partir de um outro computador, a partir do celular e a partir de qualquer lugar, não somente da tua mesa do escritório, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Doni, a isso daí? O que é que você usa, né? Eu sei que tem o Office 365, tem o Google Workspace, qual que você costuma usar para organizar essas informações que são mais profundas e que merecem um pouco mais de estruturações?
Eu vou falar sim, mas antes, já que você comentou dos seus papéis, né? Tem o pessoal aí que gosta do post-its. Uhum. Eu, até um ano atrás, Pedro, apesar do celular, apesar de notebook, eu andava sempre com o meu Moleskine, tá? Para quem não sabe, o Moleskine é aquela Legal, muito legal. cadernetinha do Indiana Jones, tá? Sim, Todo sim. mundo que assiste Indiana Jones sabe que é aquela cadernetinha ali lá, o Moleskine. Legal. Mas por que eu andava com aquilo lá? Para não perder nenhuma ideia, né? Uhum. É muito legal porque é o seguinte, eu andava com o meu Moleskine exatamente dessa forma. Teve uma ideia, você pega aqui, caneta e você anotava. Eu achava até mais rápido, né, do que o aplicativo, de abrir um aplicativo, usava, né, o Evernote nessa época, que é muito bom. Você podia fazer essa sincronização dele, né, do celular, para depois você ver Uhum. no desktop, enfim. Mas a minha cadernetinha, meu amigo, ela me salvou com muitas e muitas ideias, né? Uhum. Para você ter uma ideia, ela ficava do lado ali da cama, eu acordava à noite com uma ideia, seja para o projeto, seja do que fosse, estava ali anotado na caderneta. De um ano para cá eu parei. Até perdi Uhum. algumas ideias, Pedro. Perdi algumas ideias de verdade, porque não estava ali, né? Porque até você abrir o celular e ali colocar, de repente a ideia sumia. Uhum. Mas eu sou adepto, Pedro, do Office 365. Uhum. Justamente também pela sincronização, de eu poder estar algumas coisinhas rápidas que eu tenho que fazer, né? Utilizar ele para poder fazer algumas anotações e compartilhar, né? Alguma ideia também com a equipe, né? Eu posso utilizar isso, mandar para a equipe e eles poderem colaborar. Então, essas ferramentas são muito legais. E é óbvio, né, que eu falei agora do empresarial, mas da mesma forma que a gente falou lá no comecinho do Trello, ele passa a ser incorporado na vida pessoal da gente. É, Então, isso mesmo. é a outra coisa que eu não consigo viver sem, né? Você sempre vai precisar de uma planilha eletrônica, você vai precisar Uhum. redigir um texto, fazer uma apresentação. Então, neste caso, o Office 365 ele é Tem que um ter atendido, parceiro. né? Exatamente. Muito bom, pessoal. Vocês veem, né? Tem o Office 365 da Microsoft, tem o Google Workspace também, que é bem bacana. Eu utilizo, né, o Google Workspace no meu dia a dia. É, mas o importante aqui é sempre trazer esse insight de que não deixe as informações soltas, né? Organize essas informações e de uma forma também que seja fácil de encontrar depois, bem documentadinha, nomes de arquivos bem feitinhos, bem pensados, pastas, né, Donis? Organizar por pastas, por temas e tudo mais. Porque senão, outra coisa também, eu uso o Google Workspace e eu já vi muita gente e também comecei a fazer isso lá no início, de jogando, né, na raiz, né? Na raiz do Google Workspace, né? É como salvar todos os arquivos na raiz da máquina, né, do PC, né? Depois você não acha mais nada, né? Tem aquele monte de coisa, tudo misturado, imagens, misturado com Excel, misturado com TXT, misturado com tudo, né? Então fica complicado. É, com o passar do tempo a gente Eu vai, né? quero usar um pouquinho, Pedro, de não querendo te cortar, já cortando, Fica à isso vontade, que você Dani. falou. É, você não é muito raro, né? A gente encontrar com alguns amigos que ele abre o notebook na área de trabalho dele, não tem onde mais colocar. Agora aí, Dani, eu sou desorganizado, tá? Minha área de trabalho é uma verdadeira bagunça. Só eu entendo, tá? Sim, eu acho que existe até os extremos, né? Se a gente fosse falar disso dos extremos, e extremos não são bons, eles não são bons. Eu sou uma pessoa que, se alguém tivesse que saber algum defeito meu, o meu defeito seria para o computador. A minha organização chega a ser quase uma doença, Pedro. Uhum. Todas as pastas têm que ser renomeadas bonitinho, tem que ter as Já suas vi o seu subpastas e tudo mais. notebook, já.
quando eu falo que não é muito bom, porque muitas vezes você até demora um pouquinho a mais daquilo ali, porque você vai falar, poxa, como que eu vou fazer um subgrupo disso aqui e tudo mais? Sendo que as outras pessoas não estão nem aí, né? Mas aí que tá. A gente fala sobre isso, só que a pessoa, naquela bagunça dela, é uma bagunça organizada, ela se encontra. Ah, eu preciso de tal coisa, a pessoa vai lá e fala, como que ela encontrou? É dela, né? É o jeito que ela encontrou. Então, Exato. cada um tem o seu jeito. Mesmo que você olhe para você não faz sentido, para aquela pessoa faz todo sentido, ou aquela bagunça organizada dela e não fará sentido do meu. É verdade, é verdade. É. De novo, voltando àquela coisa da individualidade, né, de cada pessoa, né? O importante é que você encontre o seu caminho, encontre a sua maneira de organizar as coisas, não deixe que as coisas se percam e depois você não encontra mais a informação que você tanto precisa, né, em algum momento da sua carreira, tá bom? Então, esse é o quarto tópico, documentação. Acho que a gente bateu um papo bem bacana sobre esses quatro tópicos, esses quatro pilares, né, Doni? A gente chama dos quatro pilares do home office. A gente quer trazer mais conteúdos para vocês. Temos aqui uma lista, né, infinita de assuntos para trazer para vocês, que a gente entende que é interessante e vai ser muito bacana. Estamos já prevendo aí um próximo episódio cheio de novidades para vocês e por isso a gente pede para que você, a gente lembra, né, para que você se inscreva no canal para você receber a notificação do YouTube. Esse conteúdo também pode ser que você esteja assistindo aqui no LinkedIn, né? Também porque nós estamos postando no LinkedIn e também no YouTube. Faz o seu comentário, deixa aqui embaixo, né, na seção de comentários, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, não importa, o que você faz, né? O que você tem a dizer sobre esses quatro pilares que a gente comentou aqui, quais são as ferramentas que você utiliza, como que você como que você organiza as suas coisas. A gente quer muito ouvir você e também compartilhar com a comunidade essas ideias, tá bom? É isso aí, Pedro. O nosso bate-papo, né? Nós falamos sempre de home office e amamos, né, o home office. Esse é o nome do nosso canal, Amo Home Office. E isso é mais um bate-papo descontraído que às vezes no nosso bate-papo vai ter alguém que vai falar, poxa, eu vou experimentar isso que eu não experimentei ainda, ou a forma que um usa, o outro utiliza. E eu vou falar para você o seguinte, Pedro, muitas vezes os comentários das pessoas passam a ser tão enriquecedor quanto os nossos comentários aqui. Ô Pedro, nós não falamos aqui, pessoal, deixa o seu like aí, é de graça, tá? Não custa nada, ajuda a gente que estamos começando, né, com o nosso canal. Então, assim, a gente vai terminar por aqui esse episódio, tá bom? Desejo a vocês sucesso nas suas carreiras, sucesso também na vida familiar e pessoal também. E vejo vocês, então, no próximo episódio. Tchau. Tchau, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus.